Os espiões do Oriente. Segredos e traições na Guerra Fria. Em meio ao silêncio abafado dos corredores secretos da história, longe das trincheiras visíveis e dos discursos barulhentos, travava-se uma guerra oculta. Uma guerra feita de olhares, sussurros e silêncios. Onde o inimigo não vestia uniforme e a bala mais mortal era a informação. Enquanto o mundo assistia à tensão entre Estados Unidos e União Soviética, havia outro palco menos iluminado, mas igualmente letal: o Oriente. De Tóquio a Hanoi, de Pyongyang a Pequim, centenas de homens e mulheres viviam vidas falsas, agiam nas sombras e juravam fidelidade a bandeiras invisíveis. Hoje, você vai mergulhar nas histórias nunca contadas dos espiões do Oriente. Traições, segredos, mortes silenciosas e códigos que ainda ecoam nos arquivos enterrados da Guerra Fria. Capítulo 1. O Nascimento das Sombras. A Guerra Fria começou oficialmente em 1947, mas na Ásia, ela já queimava silenciosa desde muito antes. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Ásia havia se tornado uma peça vital no tabuleiro geopolítico. O Japão se rendia, a China mergulhava em guerra civil e a Coreia era dividida ao meio. As potências ocidentais queriam conter o comunismo, a União Soviética expandi-lo. E no meio disso tudo nasceram redes clandestinas, formadas por espiões asiáticos altamente treinados, que muitas vezes nem sabiam para quem realmente trabalhavam. Na Coreia, por exemplo, antes mesmo da guerra começar em 1950, já havia centenas de agentes infiltrados, tanto no norte quanto no sul. Informações sobre movimentações de tropas, infraestrutura e dissidentes eram passadas em papel de arroz, por rádios improvisados escondidos em grutas, ou até mesmo codificadas em peças de cerâmica. No Vietnã, a luta contra o domínio francês serviu de treinamento prático para muitos espiões que, anos depois, atuariam como peças-chave na guerra contra os Estados Unidos. Mas um dos centros mais perigosos de toda essa rede foi o Japão. Capítulo 2. Tóquio, o quadrado sombrio. Após sua rendição em 1945, o Japão passou a ser ocupado pelos Estados Unidos. Mas, em vez de eliminar por completo as estruturas de inteligência japonesas, os americanos decidiram algo inesperado: reaproveitar os espiões do Império para seus próprios interesses. Os velhos agentes da temida Kempeitai, a polícia militar do Japão Imperial, foram limpos dos registros e passaram a atuar nos bastidores, ajudando a identificar comunistas e infiltrar informantes em redes pró-soviéticas e chinesas. Tóquio se tornou um dos maiores centros de espionagem da Ásia. Embaixadas viraram quartéis de inteligência. Restaurantes luxuosos eram pontos de encontro. E pequenas lojas de fotografia abrigavam câmaras escuras onde microfilmes revelavam segredos de Estado. A cidade era dividida em quadrantes silenciosos. De um lado, agentes americanos disfarçados. De outro, espiões soviéticos passando-se por diplomatas. E no meio, os japoneses, ora aliados, ora traidores. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Yoshio Kodama, um ex-fascista japonês que se tornou informante da CIA ao mesmo tempo em que repassava informações para os nacionalistas chineses e fazia negócios com a máfia Yakuza. Nada era confiável. Nada era puro. Capítulo 3. A espionagem na China maoísta. Enquanto isso, na China, um novo império nascia, o da ideologia vermelha de Mao Tse-tung. A criação da República Popular da China, em 1949, foi um dos maiores choques da Guerra Fria. A China agora era comunista e sua estrutura de inteligência, liderada pelo poderoso Ministério de Segurança do Estado, começava a se expandir como uma teia de aranha venenosa. A espionagem chinesa era profundamente enraizada na cultura da disciplina e do silêncio. Os espiões não eram apenas treinados em armas e códigos, mas também na arte de desaparecer. Eles se infiltravam em empresas estrangeiras, missões diplomáticas, universidades e até em ONGs humanitárias. E, diferentemente dos agentes soviéticos, os chineses eram silenciosos, pacientes e quase invisíveis.
Alguns se tornavam monges em templos budistas, outros funcionários impecáveis de pequenas fábricas, mas todos tinham uma missão: proteger os segredos da pátria e descobrir os segredos dos outros. Um caso notável envolveu o roubo de documentos norte-americanos sobre movimentações militares no Estreito de Taiwan, feitos por um espião que se passou por jardineiro durante 7 anos dentro de uma base militar americana em Okinawa. Capítulo 4. Os fantasmas de Pyongyang. Se havia um lugar onde a espionagem tomava contornos quase sobrenaturais, esse lugar era a Coreia do Norte. Isolada, fechada e paranoica desde sua criação, a ditadura de Kim Il-sung usava a espionagem não apenas como arma estratégica, mas como instrumento de sobrevivência do regime. Os serviços secretos norte-coreanos, conhecidos como Reconnaissance General Bureau, eram tão obsessivamente secretos que muitos de seus próprios agentes nunca sabiam exatamente para quem trabalhavam. Cada célula era compartimentada. Cada missão, um enigma. Nos anos 1950 e 1960, centenas de espiões foram enviados à Coreia do Sul, muitos deles usando identidades roubadas de soldados mortos ou fingindo ser desertores do norte. Um dos casos mais inquietantes foi o do espião Lee Kwang-soo, que se infiltrou em uma vila rural do sul como professor primário. Durante 5 anos, enviou relatórios semanais sobre movimentações militares, preferências políticas locais e suspeitas de colaboração com os americanos. Mas o que realmente causou choque foi a descoberta de túneis secretos sob a zona desmilitarizada, estruturas subterrâneas escavadas por anos que permitiam infiltrações silenciosas de agentes armados prontos para sabotar cidades sul-coreanas. E o mais sombrio: alguns desses túneis só foram descobertos décadas depois. Capítulo 5. Traição em Hanoi. No Vietnã, a espionagem era uma guerra dentro da guerra. Durante os anos de confronto entre Estados Unidos e Vietnã do Norte, o solo vietnamita fervilhava com redes de informantes, agentes duplos e sabotadores. Mas o Vietnã tinha uma vantagem mortal: sua cultura camponesa silenciosa, sua geografia hostil e seu domínio absoluto do terreno. Os espiões vietnamitas usavam desde pombos-correio até mensagens em folhas de bananeira para se comunicar. E muitos deles não usavam nenhuma tecnologia, apenas memorizavam mensagens complexas em forma de poesia, recitadas internamente para evitar captura. Havia também os espiões do silêncio, agentes que se infiltravam em famílias locais, fingindo ser parentes desaparecidos da guerra, e ali viviam por anos antes de agir. Um exemplo trágico foi o da espiã Nguyen Thi Binh, que viveu como esposa de um soldado sul-vietnamita. Criou filhos e foi aceita pela comunidade, até que, numa única noite, ativou um plano de sabotagem que destruiu uma base americana inteira, matando mais de 80 soldados. Ela desapareceu logo depois e nunca mais foi vista. Capítulo 6. A traição entre irmãos. O caso dos agentes duplos. Mas o aspecto mais cruel da espionagem oriental na Guerra Fria era o da traição interna, entre irmãos, entre antigos aliados, entre amantes. O caso mais emblemático talvez seja o de Tsutomu Yamazaki, um agente japonês da Agência Nacional de Polícia que trabalhava para os americanos, até que foi seduzido por uma diplomata chinesa em Hong Kong. Aos poucos, ele passou a entregar pequenos relatórios, depois códigos, e por fim entregou a identidade de quase 20 agentes ocidentais operando na China. Quase todos foram executados. Yamazaki, quando descoberto, desapareceu misteriosamente e acredita-se que tenha sido sequestrado pelo serviço secreto chinês e realocado sob nova identidade na Mongólia. Outro caso doloroso foi o de 2 irmãos sul-coreanos, Min Jae e Min Ho-kim. Um se tornou oficial do exército sul-coreano. O outro, recrutado pelo norte, infiltrou-se como operário comum. Durante anos, o irmão do norte se encontrou com o do sul, sob o pretexto de reconciliação familiar. Mas cada abraço era uma coleta de dados, cada palavra, uma armadilha. Quando a traição foi descoberta, ambos foram condenados à morte. As guerras frias,
matam com silêncio e com sangue. Capítulo 7. A máfia como rede de inteligência. Na Ásia, o crime organizado não estava distante da espionagem. Ele era parte dela. A Yakuza no Japão, as tríades em Hong Kong e até mesmo gangues vietnamitas clandestinas serviram de ponte entre o mundo do submundo e os interesses nacionais e estrangeiros. A máfia japonesa, por exemplo, operava como correio de informações entre espiões americanos e agentes japoneses, usando rotas de tráfico de drogas para transportar microfilmes e dados codificados. Em contrapartida, a tríade chinesa usava templos abandonados e casas de chá como centros de escuta clandestina e interrogatórios secretos de informantes suspeitos. E mais sombrio ainda era o envolvimento de monges espiões, indivíduos que, sob o disfarce de espiritualidade, circulavam entre países carregando mensagens, mapas e ordens codificadas em orações esotéricas. A espionagem oriental não se limitava ao campo militar. Ela invadia o espiritual, o criminoso, o doméstico. Nada era sagrado, nem a fé. Capítulo 8. O silêncio digital. Tecnologia e espionagem antes da internet. Antes da era dos computadores pessoais e da internet, os espiões do Oriente já dominavam a arte da espionagem tecnológica silenciosa. Na década de 1960, o Japão e Taiwan emergiam como centros discretos de desenvolvimento eletrônico, e isso atraiu a atenção de todos os serviços secretos do planeta. A China buscava roubar segredos tecnológicos industriais japoneses, enquanto os Spaceursira e a União Soviética travavam uma guerra paralela para infiltrar seus próprios espiões nas empresas de tecnologia do Sudeste Asiático. Um caso emblemático foi o da empresa Toshiba, cujos funcionários foram espionados por agentes norte-coreanos infiltrados como faxineiros e técnicos terceirizados. Eles tentavam capturar especificações de chips e microcomponentes para uso militar. Em Taiwan, a situação era ainda mais delicada. O governo taiwanês, aliado dos Spaceursira, criou um programa chamado Olho do Dragão, uma espécie de contra-inteligência cibernética primitiva que usava códigos binários impressos em fitas perfuradas. E cada fita era protegida com frases de Confúcio codificadas foneticamente. Mas o mais inquietante foi descobrir que alguns dos próprios engenheiros dessas empresas eram agentes duplos, vendiam patentes para o Japão e relatórios para a KGB. Na Guerra Fria, o silêncio do laboratório podia ser mais letal que o rugido dos canhões. Capítulo 9. Taiwan, o arquipélago da Guerra Silenciosa. Taiwan sempre foi uma ilha cercada de medo. Após a Revolução Comunista Chinesa, o governo nacionalista de Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan e declarou o local como a verdadeira China. A partir daí, o regime taiwanês tornou-se um reduto militarizado e profundamente paranoico. Agentes de Pequim infiltraram-se por todos os lados, usando barcos pesqueiros modificados, migrantes ilegais e até turistas em missões suicidas. Em resposta, o governo de Taipei criou a Seção 6, um serviço secreto de elite treinado por especialistas americanos e japoneses, cuja especialidade era detectar espiões apenas com base em gestos, sotaques e pequenas incongruências em narrativas pessoais. Um espião chinês foi identificado apenas porque cortava a maçã de uma forma diferente do padrão taiwanês da época. A Guerra Fria em Taiwan não era de tiros, era de olhares. Capítulo 10. As Mulheres Sombra, agentes femininas do Oriente. Pouco se fala, mas muitas das mais eficazes espiãs do Oriente durante a Guerra Fria eram mulheres. Elas atuavam em áreas onde os homens não podiam entrar: casas de embaixadores, dormitórios de soldados, conselhos de esposas e festas exclusivas da elite. A espiã Nguyen Thi Minh Khai, por exemplo, se fez passar por cantora de boate em Saigon, seduziu militares sul-vietnamitas e americanos e extraiu informações que resultaram em emboscadas fatais. No Japão, a agente Akiko Sato foi treinada pela CIA para se infiltrar na embaixada soviética em Tóquio. Por 2 anos, trabalhou como recepcionista enquanto copiava documentos, gravava conversas
e interceptava ligações. No final, ela desapareceu misteriosamente e acredita-se que tenha sido assassinada por agentes da KGB. Na China, havia as chamadas esposas vermelhas, mulheres que se casavam com diplomatas estrangeiros apenas para seduzi-los, espioná-los e, em alguns casos, envenená-los. Essas agentes não apenas sabiam mentir, elas sabiam encantar, hipnotizar e destruir.